Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para gravar mais uma aula para os irmãos, e dessa vez será concernente à Santa Ceia do Senhor Jesus. Vocês precisam saber concernente à Santa Ceia do Senhor Jesus. A ceia do Senhor Jesus nada mais, nada menos do que é o pão e o suco de uva, sem álcool. Aí, esse pão, esse suco da uva, ele é consagrado a Deus, ele é apresentado a Deus, e após uma oração, lhe consagrando, lhe apresentando, esse pão não é mais simplesmente um pão e nem o suco é mais simplesmente um suco. Agora, após a oração, é a semelhança do corpo de Jesus e a semelhança do sangue de Jesus. Isso é a Santa Ceia do Senhor Jesus. Lembrando que a ceia não é nossa, não é da igreja, a ceia é do Senhor Jesus. E a ceia é um mandamento de Deus. Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Para que tem a ceia? É para a gente manter em memória a ação, o feito, a obra remidora, a obra resgatadora de Cristo à humanidade. Então, a morte, a ressurreição, o sacrifício na cruz, a porta que nos foi aberta, a oportunidade que nos foi dada, fazer isso em memória. Nós não podemos esquecer do que Cristo ele fez pela igreja. O texto base da nossa ministração, a gente usa muito o Coríntios 11, 1 Coríntios 11, diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, Cristo, ele tomou o pão, tendo dado graça, o apresentado, ele partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, é por isso, né, que existe a ministração da Santa Ceia, por isso que a igreja ceia. Por quê? Porque Cristo mandou, tomai e comei. Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, é em memória de Cristo que nós, né, fazemos essa ministração da Santa Ceia, né? A Ele toda honra e toda glória, todo louvor. Versículo 25 diz assim, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, tudo é feito em memória do Senhor Jesus. Porque todas as vezes que come deste pão e beba deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Além de fazer em memória, é um anúncio da morte do Senhor Jesus. Ministrando a ceia, participando da ceia, nós estamos dizendo, ele morreu, mas também ele ressuscitou. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Está dizendo no versículo 27, 1 Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então a pessoa tem que entender que há uma responsabilidade de nos tornar membro do corpo de Cristo, de nos tornar igreja, noiva do Cordeiro, de nos tornar membro da igreja, membro da noiva. Nós temos que ter a responsabilidade, porque o que come e bebe indignamente, por que come indignamente? Porque come fazendo aquilo que desagrada a Deus. São pessoas indignas. Lembrando que ninguém é digno. Só somos dignos porque dentro de nós há a presença do Espírito Santo. Nós nos tornamos dignos para ceiar porque dentro de nós habita a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. E isso nos torna digno em Deus, não por conta própria, mas para nós mantermos Deus dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, para nós nos manter dignos em Deus, nós precisamos ter Ele dentro de nós. Nós precisamos ter Ele. E o que é uma pessoa indigna?
é uma pessoa que não tem Deus, é uma pessoa que os pecados já expulsaram Deus de dentro dela. É onde aquela pessoa que comete pecado diariamente, mensalmente, anualmente, a ponto de Deus não ter espaço. Essa é uma pessoa indigna. Por quê? Porque não tem Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, aquele que bebe indignamente, aquele que bebe pecando porque gosta, pecando porque tem prazer no pecado, come e bebe para a sua própria condenação. Então, uns bebem para a glória eterna, outros bebem para a vergonha eterna. Uns comem e bebem para a glória eterna, outros comem e bebem para a vergonha eterna. Então, nós precisamos entender que nós vamos nos tornar membro do corpo de Cristo e nós precisamos dar um bom exemplo, um bom testemunho, precisamos fazer a coisa certa, precisamos obedecer a palavra para nós podermos ter condições em Deus de participar do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo, ou seja, o responsável de mim sou eu mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, né? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, é o que eu disse, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, né? Por quê? Porque tem comido de qualquer maneira. Muitos estão fracos na fé, não tem estrutura nenhuma. Outros já estão até dormindo na fé, né? E outros já estão doentes, né? São pessoas que estão problemáticas porque não têm sabido discernir, né? Não tem sabido discernir, não tem sabido receber o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Então, Deus ele exige de nós, mas é para nós não sermos condenados ao mundo. Ah, mas servir a Deus não é fácil. Tudo bem. Pior do que servir a Deus, mais difícil do que servir a Deus é ir para o inferno, né? Então, Deus ele sempre estará conosco, nos dando ajuda, nos dando força para nós vencer. Então, em João também, em João vai dizer concernente à importância da Santa Ceia, João 6, né? João 6, a igreja precisa ceiar. Ah, eu se tornei membro da igreja, mas não estou nem aí para a ceia. Você está errado, você aprendeu errado. A igreja precisa estar ansiosa, no bom sentido, para estar ceando, participando do corpo e do sangue do Senhor. João 6 diz assim, ó, a partir, quer ver no versículo... versículo 53, João 6, 53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então essa é a situação de muitos crentes. Não tem vida nem neles mesmos. Quanto mais vida com Deus, intimidade com Deus, autoridade com Deus, comunhão com Deus. Então, há uma importância da igreja cear. A igreja tem que estar na ceia. A igreja tem que deixar as coisas de lado e estar presente no dia da ceia. Porque quem ceia tem vida. E quem não ceia não tem vida nem em vós mesmos. Olha o que diz o outro versículo. Versículo 56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha a importância da ceia. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, né? A carne e o pão, o sangue e o vinho. Quem come e bebe, permanece em Jesus, Jesus está falando, e Jesus permanece nele. Então vocês têm que entender a importância da ceia, né? Vocês vão batizar, os irmãos que já batizaram, serve para você, meu irmão, que já batizou e não sabe o significado da ceia, não se importa com a ceia, né? Você precisa ceiar. Imagina bem, um crente que não se interessa por corpo nem por sangue de Jesus. Você acha que Jesus interessa por esse crente? Né? Uma pessoa que despreza o corpo e o sangue de Cristo. Você acha que Deus, no arrebatamento da igreja, vai fazer questão dessa pessoa? Uma pessoa que ele despreza, né? Então não seja uma igreja ingrata, uma igreja que despreza Cristo. Seja uma igreja que tem compromisso com Jesus.
compromisso com a ceia, compromisso com a obra de Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.